Livro Jesus, Aquele que Cura, de E.W. Kenyon. Capítulo 22. Por que perdi minha cura? Eu me senti perfeitamente bem por vários dias depois que você orou por mim. Mas em seguida todos os sintomas voltaram e, desde que isso aconteceu, tenho estado como que no inferno. Você pode me dizer qual é a razão para isso? Sim, é muito simples. Você recebeu a cura por meio da fé de outra pessoa. Mas o adversário se aproveitou de sua falta de fé e trouxe de volta os sintomas, camuflou a coisa toda e você ficou cheio de medo em vez de fé. Em vez de se erguer resolutamente e ir de encontro ao adversário com a palavra, ordenando que o seu poder fosse quebrado no nome de Jesus, você cedeu a ele. E por que você cedeu? Porque não tinha nenhum fundamento em sua vida. Você é como o homem que construiu a sua casa sobre a areia. A tempestade veio e a destruiu. A coisa que você tem de fazer é conhecer o Senhor por si mesmo através da palavra. Quando você souber que pelas suas pisaduras foi curado, e souber isso como sabe que 2 mais 2 são 4, o adversário não terá mais poder sobre você. Quando você conhecer o poder e a autoridade do nome de Jesus, e souber que tem o direito legal de usá-lo, e o adversário fizer um cerco ao seu redor, você não ficará mais cheio de medo. Simplesmente rirá dele e dirá: Satanás, você sabe que foi derrotado. Deixe meu corpo, e ele sairá. Ninguém pode manter a cura se ela veio como resultado da fé de outra pessoa, a não ser que a sua própria fé seja desenvolvida através da palavra de forma que possa manter seus direitos na redenção de Cristo. Capítulo 23. O método de cura de Deus é espiritual. Você deve ter notado ao estudar este livro que a cura é algo espiritual. Ela não é mental, como acontece na ciência cristã, na unidade e no que os outros ensinadores metafísicos reivindicam. Nem é física, como o mundo da medicina ensina. Quando Deus cura, Ele cura através do Espírito. Mas quando o homem cura, ele precisa fazê-lo através da mente, que é governada pelos sentidos físicos, ou ele o faz através do corpo físico. Contudo, você entende que o homem é um ser espiritual e que as maiores forças da vida são espirituais. Testemunhamos que uma grande nação, depois de meses de temível combate, conquistou uma das menores nações do mundo. Ela a venceu fisicamente. Mas ela não foi conquistada mentalmente ainda. Isso requererá uma força brutal. Ela não foi conquistada espiritualmente e nunca será. Podemos entender que as grandes forças na vida são forças espirituais. Amor, ódio, medo, fé, alegria, tristeza, todos provêm do Espírito. É uma coisa notável que, quando Jesus entrou em cena como aquele que cura, ele requereu fé. Ele declarou: tua fé te salvou. E todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Poderíamos fazer muitas afirmações como essas. Todas elas provariam uma só coisa: que todas as curas de Jesus foram espirituais. Ele requeria fé, e a fé nasce do Espírito. Em nosso próprio ministério, no qual temos visto inúmeras pessoas curadas de muitos tipos de doenças incuráveis, percebemos que elas foram curadas invariavelmente pela palavra de Deus. O Salmo 107:20 diz: enviou a sua palavra e os sarou. O pecado havia trazido a doença sobre elas, mas a palavra os libertou. A palavra é quem cura hoje em dia. O homem obtém sua cura quando age sobre a palavra. Essa ação é chamada fé. Descobrimos assim que a cura pertence ao crente. Capítulo 24. Confissões certas e erradas. Por muito tempo estive confuso
sobre o fato de que em minha própria vida e nas vidas dos outros havia um senso contínuo de derrota e de fracasso. Eu orava pelos enfermos, sabia que a Bíblia era verdadeira e buscava diligentemente descobrir o que estava faltando. Um dia vi em Hebreus 4,14 que devemos reter a nossa confissão. No terceiro capítulo de Hebreus, descobri que o cristianismo é chamado de a grande confissão. Perguntei-me então, qual confissão devo reter? Devo reter a minha confissão da integridade absoluta da palavra. Devo reter a confissão da obra redentora de Cristo. Devo reter a minha confissão da nova criação, de ter recebido a vida e a natureza de Deus. Devo reter a confissão de que Deus é a força da minha vida. Devo reter a confissão de que certamente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fui sarado. Descobri ser muito difícil reter a confissão da perfeita cura quando sentia dor em meu corpo. Fiz a descoberta de que estava fazendo duas confissões. Estava confessando a absoluta autenticidade da palavra de Deus e ao mesmo tempo estava fazendo uma confissão de que não estava curado. Se você me perguntasse, o Senhor crê que pelas pisaduras de Jesus foi curado? Eu teria dito, sim, Senhor, eu creio. Mas no momento seguinte eu teria dito, mas a dor ainda está aí. A segunda confissão anulou a primeira. Na realidade, eu tinha duas confissões. A primeira era uma confissão da minha perfeita cura e da redenção de Cristo, e a segunda de que a redenção e a cura não eram um fato. Surgiu então uma grande batalha para conseguir o domínio sobre a minha confissão, até que aprendi a ter somente uma confissão. Se eu confessar que meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, não devo anular essa confissão dizendo, sim, Deus supre minhas necessidades, contudo não posso pagar meu aluguel, não posso pagar a conta de telefone. A fé se apega à confissão da palavra. O conhecimento pelos sentidos é a confissão das evidências físicas. Se aceito a evidência física contra a palavra de Deus, anulo a palavra quanto ao que se refere a mim. Porém, eu escolho me apegar à minha confissão de que a palavra de Deus é verdadeira, de que pelas suas pisaduras fui curado, de que de fato meu Deus supre as minhas necessidades. Eu retenho essa confissão em face às aparentes contradições, e ele é compelido a confirmá-la. Muitos crentes falharam quando as coisas ficaram difíceis, porque perderam a sua confissão. Enquanto o sol estava brilhando, suas confissões eram vigorosas, fortes e claras. Mas quando as tempestades vieram, as provas vieram, e o adversário estava tendo vantagem sobre eles, desistiram de seu testemunho. Toda vez que confessa a doença e a fraqueza, você engrandece o adversário acima do Pai e destrói a sua própria confiança na palavra. Você deve reter a sua confissão em face à aparente derrota. Você deve estudar a palavra até saber quais são seus direitos e então deve se apegar a eles. Alguns fazem confissões sem qualquer fundamento. Então o adversário os açoita terrivelmente. Você deve descobrir quais são seus direitos. Por exemplo, você sabe que ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Portanto, você pode fazer sua confissão correspondente. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Também sobre isso você pode fazer a sua confissão. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você pode fazer também a sua confissão aqui. Permaneça firme na sua confissão diante de todas as dificuldades, nas boas ou nas más notícias. Você sabe que sua confissão é de acordo com a palavra. Apocalipse 12:11 diz: e eles o venceram
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Capítulo 25. O sumo sacerdócio de Jesus. O ministério de Jesus, à destra do Pai, é um destaque dos mais raros da revelação paulina. O problema da autoria de Hebreus ficou resolvido. Hebreus faz parte dessa revelação. Ninguém mais poderia ter entregado essa revelação da forma como Paulo a entregou a nós. É uma revelação daquilo que Jesus fez desde a hora em que foi feito o pecado na cruz até que se assentou à direita do Pai. Essa obra completa nos é mostrada nesta maravilhosa revelação. Ele não somente nos fez saber o que Cristo realizou por nós em sua substituição, mas também fez com que conhecêssemos o que o Espírito Santo, através da palavra, com base na obra substitutiva de Cristo, faz na vida do indivíduo. Há realmente 4 fases desta revelação. A primeira é o que Cristo realizou por nós. A segunda, o que o Espírito Santo, através da palavra, opera em nós. A terceira trata do que Jesus está fazendo agora, à destra do Pai por nós. E a quarta, o que o seu amor faz através de nós no ministério. Gastamos muito tempo estudando o que Cristo fez por nós, mas muito pouca atenção tem sido dada àquilo que Ele faz em nós, e menos tempo ainda àquilo que Ele está fazendo no seu grande sumo sacerdócio à destra do Pai. Todos os seus ministérios para conosco teriam sido um total fracasso se Ele não desempenhasse seu ministério atual à destra do Pai a nosso favor. Jesus morreu como Cordeiro. Ele ressuscitou como Senhor e sumo sacerdote. Seu primeiro ministério, depois que ressurgiu dentre os mortos, está ilustrado em João 20, do 15 ao 18. Jesus encontrou-se com Maria depois da ressurreição. Ela caiu aos seus pés e não admira ele ter lhe dito: "Não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus." O que ele quis dizer com isso? Que ele morreu como o Cordeiro substitutivo, mas ressurgiu como Senhor e sumo sacerdote. Hebreus 2,17 diz: "Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo." Ele é um sumo sacerdote misericordioso e fiel, não nas coisas referentes ao homem, mas nas coisas referentes a Deus. As reivindicações da justiça tinham que ser satisfeitas, assim como as necessidades do homem. Era necessário que, como sumo sacerdote, ele fizesse propiciação pelos pecados do povo. Isso está registrado em Hebreus 9, 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Vindo Cristo, de onde ele veio? Do lugar para onde ele tinha ido como substituto, quando havia satisfeito as reivindicações da justiça, onde havia satisfeito as exigências da Suprema Corte do Universo contra a humanidade rebelde. Ele tinha de levar o seu sangue para o Santo do Santo Celestial e selar o documento da nossa redenção com ele. Seu sangue é que garante agora a integridade da nossa redenção. Assim como o sumo sacerdote, sob a primeira aliança, levava o sangue para o Santo dos Santos uma vez por ano e fazia uma expiação anual, Jesus levou seu próprio sangue para lá e realizou uma eterna redenção de uma vez por todas. A expiação simplesmente significava cobrir o pecado de Israel
enquanto os pecados eram levados para longe pelo bode expiatório. A natureza de pecado no homem, que fez com que ele quebrasse a lei. Não quero dizer o ato, mas a causa do ato, que se opunha a Deus e tinha que ser coberta. Então Jesus veio e aniquilou essa natureza pelo sacrifício de si mesmo. Em Hebreus 9:26 temos: mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Não eram os pecados que o homem tinha cometido, mas era a natureza pecaminosa que tinha de ser aniquilada. Essa natureza pecaminosa era a morte espiritual, a natureza de Satanás. Os pecados do homem eram coisas pequenas que podiam ser apagadas, mas essa natureza pecaminosa exigia que o próprio Filho amado de Deus se tornasse pecado para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus nele. Ele tomou nosso pecado para que pudéssemos nos tornar justos. Ele tomou nossa morte espiritual para que pudéssemos ter a vida eterna. Ele tomou nosso ostracismo, nossa natureza fora da lei, para que pudéssemos tomar o lugar de filhos com o Pai. A incomensurável graça de Deus que foi desvendada no sacrifício de Jesus. Ele carregou seu próprio sangue para o Santo dos Santos celestial e, em vez de fazer uma expiação anual, nos deu uma redenção eterna. Hebreus 2,17 diz: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Ele é um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Deus tinha que ser satisfeito. As reivindicações da justiça tinham que ser satisfeitas. Ele foi feito pecado, esteve debaixo de condenação, e por 3 dias e 3 noites esteve no inferno, trancado na prisão da morte. A Suprema Corte pôde então justificá-lo plenamente como nosso substituto e declará-lo completamente justificado. Ele satisfez as exigências da justiça e foi libertado. Deus lhe disse: este dia eu te gerei. Que dia foi esse em que ele foi gerado? Foi no 3º dia, lá embaixo na prisão da morte, que ele nasceu de novo do Espírito. Esse foi o seu novo nascimento. Foi então que fomos recriados, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Ele foi ali justificado em espírito. Não somente foi ele declarado justo, mas também foi tornado justo com a própria natureza de Deus. Agora, tendo sido tornado justo, tendo vencido Satanás, despojando-o de sua autoridade e ressurgindo dos mortos, a Suprema Corte do Universo colocou o selo de aprovação sobre a sua obra a nosso favor. Então ele pôde ir para o Santo dos Santos celestial e se assentar à destra da majestade no alto. Ele foi feito propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação significa substituição. Ele foi feito substituição pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 3:1 diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O cristianismo é chamado de uma confissão. A obra terminada de Jesus Cristo é chamada de uma confissão. Agora você pode entender Romanos 10, 9 e 10. Se quanto à boca confessares ao Senhor Jesus como Senhor. O cristianismo é uma confissão. É uma confissão da obra terminada de Jesus. É uma confissão de que Ele está sentado à destra do Pai, tendo nos redimido perfeitamente. É uma confissão de nossa filiação, de nosso lugar em Cristo, de nossos direitos e privilégios. É uma confissão de nossa supremacia sobre a doença, a fraqueza e Satanás, no nome de Jesus.
E que confissão é essa? Hebreus 4, do 14 ao 16, nos leva a um passo mais longe no desenvolvimento desse ministério de Jesus como sumo sacerdote. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Todo o ministério de Jesus gira em torno desse ofício do sumo sacerdócio. Como sumo sacerdote, ele levou seu sangue para o Santo dos Santos. Como sumo sacerdote, ele se assentou à destra da majestade no alto. Ele é o sumo sacerdote e mediador entre Deus e o homem. Nenhum homem pode chegar ao Pai senão por ele. Jesus disse: Eu sou o caminho, a realidade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Pedro disse em Atos 4,12: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único caminho. Jesus é o único caminho sem condenação para a presença de Deus. Não admira que a igreja primitiva tenha sido chamada de O Caminho, como vemos em Atos 9:2. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Atos 19:9 diz: Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E Atos 19:23. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Veja também Atos 24, 14 e 22, Atos 16 e 17, Isaías 30 e 21, Isaías 35 e 8. Ele não somente é Senhor, sumo sacerdote e mediador, mas no momento em que o homem aceita Cristo, ele se torna seu sumo sacerdote e intercessor. Ele intercede pelo crente. Em Isaías 53:12, Romanos 8:34 e Hebreus 7:25, ele é colocado como o intercessor a favor do crente. Ele vive para fazer intercessão. Que ministério, que serviço! Ele não tem oportunidade de ter férias. Ele não tem oportunidade de desistir sequer por um momento. Ninguém mais pode agir como sumo sacerdote, mediador e intercessor. Ele tem outro ministério importante. Ele é o advogado. Quando o crente é tentado e Satanás consegue se assenhorear dele, e ele clama em agonia, pedindo misericórdia, nós o ouvimos sussurrar. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, ele culmina dizendo no versículo seguinte: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2,1. Ele é justo. Assim, pode ir diante da presença do Pai quando perdemos o senso de justiça por causa de nossas obras erradas. Como nosso advogado, ele restaura o nosso senso perdido de justiça. Ele é o Senhor e o cabeça da igreja. Davi profetizou seu respeito no Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele é quem toma em conta, quem ama. Ele é o noivo do corpo.
Ele é o primogênito dentre os mortos, o cabeça de todos os principados e potestades. Ele é o meu Senhor ressuscitado, assentado à destra do Pai. Siga-me ao longo de toda a epístola aos Hebreus e encontrará uma revelação contínua dessas fases diferentes de seu ministério como sumo sacerdote. Hebreus 4,14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Este é o Filho como sumo sacerdote. Retenhamos firmemente nossa confissão. Qual é a nossa confissão? É a de nossa redenção, nossa recriação, nossa união com o Pai em Cristo, nossa vitória sobre as circunstâncias, demônios e doenças, nossa independência em Cristo da lei natural. Este sumo sacerdote, sabendo que o homem recebeu um complexo de inferioridade por causa da morte espiritual, diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado? Essa palavra confiança significa liberdade de se exprimir. Na versão Pichito, há uma referência marginal que diz: com o rosto descoberto. Estamos chegando sem qualquer senso de culpa ou de pecado, como uma criança que vem até seus pais terrenos. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens tem fraquezas. Mas Jesus não tinha nenhuma fraqueza. Ele não tinha nenhuma, senão a que assumiu de nós. Ele não veio da semente de Levi, não estava no sacerdócio por nascimento, mas ele é sacerdote segundo uma ordem provinda de Deus. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Hebreus 7,21. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o fiador desta nova aliança. A nova aliança é encabeçada por ele. Ele era o sacrifício da aliança. Seu sangue era o sangue da aliança. Sua vida era a vida da aliança. Agora, ele é o fiador dessa aliança. Toda a Bíblia, desde Mateus até Apocalipse, é sustentada pelo próprio Senhor Jesus. Seu próprio trono está por trás de toda a palavra. Assim como Deus se tornou fiador da aliança abraâmica, Jesus agora se torna o fiador desta nova aliança. Ele pode ser, porque permanece para sempre. Ele tem seu sacerdócio imutável. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por que nos convinha tal sumo sacerdote? Penso que não há nenhuma expressão mais doce do que essa em toda a revelação. Considere-o em toda a sua graça e beleza e seu amor transbordante. Convinha-nos tal sumo sacerdote. Somos novas criações. Estamos no amado. Somos as coisas mais doces e belas que o Pai possui. Somos membros de seu próprio corpo. Isso é o que Cristo diz no versículo 27. Primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele de uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Tradição literal. Ele foi feito pecado por nós. Ele fez um sacrifício pelos pecados para sempre. Então ele se assentou à destra da majestade no alto. Você entende o que se quer dizer quando é dito que ele se assentou? Significa que a sua redenção é algo completo. Você está curado. Você está tão bem quanto Jesus na mente do Pai. Você é um vencedor absoluto. A pobreza, a falta, a necessidade são coisas do passado.
para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Seu Pai Celestial sabe que vocês têm necessidade de todas essas coisas. Jesus demonstrou isso em sua caminhada terrena. Ele alimentou multidões. Ele concedeu aos discípulos um grande arrastão de peixes. Ele transformou água em vinho. Ele curou os enfermos e satisfez toda a necessidade do homem. Esse é o meu Senhor. Ele é o mediador desta nova aliança. Ele se ergue entre a humanidade e o Pai com as mãos perfuradas, o lado ferido e a fonte ensanguentada pelos espinhos. Ele é o mediador. Você pensa que ele rejeitará alguém que vem até o Pai? Nunca. Todo homem não salvo tem o direito legal à vida eterna. Jesus assume a parte dele e se responsabiliza no momento em que o homem diz: Deus, recebo o seu Filho como meu Salvador e o confesso como meu Senhor. O ministério sumo sacerdotal de Jesus satisfaz toda a necessidade do crente, desde o momento em que ele nasce de novo até ser conduzido à presença do Pai no final da vida. Conclusão. Você acaba de ler este livro. Contudo, ele não lhe fará nenhum bem, a não ser que você tenha decidido agir acerca das passagens bíblicas citadas. As promessas relacionadas à situação em que você enfrenta não serão de nenhuma valia até que você haja sobre elas. Crer é agir sobre a palavra. Fé é resultado de ação. Não poderá haver nenhuma cura, nenhuma libertação, nenhuma vitória, até que você haja sobre a palavra. Você pode pedir que outros ajam por você. Eles lhe darão alívio temporário, mas o que você precisa é aprender a agir por si mesmo. Valeria a pena você conseguir o nosso livro e curso de estudo bíblico, a Bíblia à luz da nossa redenção, e começasse a reconhecer a palavra. Várias pessoas pediram que incluíssemos neste livro testemunhos das curas milagrosas que foram vistas em nosso ministério, mas não consideramos que isso fosse sábio. Nosso propósito em imprimir este livro era de que as pessoas pudessem ver a sua libertação em Cristo da opressão e da doença, que pudessem ver a sua redenção completa que já foi comprada para elas. Sentimos que, se elas fossem ler acerca das manifestações físicas nas vidas dos outros, inconscientemente olharia para a cura da outra pessoa e não veria a sua própria libertação como já realizada. Por isso estamos deixando esta mensagem no livro, para que ela seja apenas uma declaração da palavra de Deus acerca de nossos direitos e privilégios em Cristo. Queremos que você creia e haja segundo a palavra para receber a sua cura.